Muita gente, milhares de pessoas morreram, meu amigo. O dilúvio, quando veio, matou todo mundo. Pergunta se aquele povo acreditava em Deus. Quem acha que eles acreditavam em Deus? É claro que acreditavam. Mas acreditar em Deus não basta. O ser humano tem que... pastor, então é falta de uma religião. Também não é. Não é porque eu sou católico, agora eu tenho que virar crente. Também não é. Não resolve. Jesus disse, o meu povo sofre por falta de quê? Conhecimento. Conhecimento da verdade. Religião não salva ninguém. Se religião salvasse ou mudasse a vida de alguém, não tinha ninguém sofrendo, porque está infestado de religião. Tem muita religião, mas o povo não tem Deus. Quem está entendendo? Porque mesmo cheio de religião, cada um quer passar suas ideias. Cada um quer fazer o seu Deus do jeito. Mas Jesus disse assim, aquele que crê em mim, como diz, ele diz como diz a Escritura, não é como diz a igreja A, B ou C, não é como diz a religião católica, a religião de crente, budista, xexenoeta e todas essas coisas, tem todos esses jeitos, né? Quem está entendendo? Não, ele não falou isso, ele disse quem crê em mim, como diz a Escritura. E aí ele ainda disse assim, ainda acrescentou dizendo, olha, o meu povo sofre por falta, então tem que tomar conhecimento da palavra. Quem é Deus, como diz a Escritura, a Bíblia. E depois de tomar conhecimento, aí também o que? Abraçar e lutar. A palavra diz que a palavra de Deus é a arma do Espírito, é a espada do Espírito. Para que se quer espada? Para deitar e fazer cabeceira e descansar? É assim? Tem? A arma serve para quê? Para lutar. Aí que está o problema. Muitas pessoas, ainda conhecendo a verdade, ainda estão dentro da igreja, ela toma conhecimento, tem fé em Deus e ainda é derrotada. Ainda é destruída. Por quê? Porque ela não faz a parte dela, ela não luta. Ela não luta. Quem está entendendo? Em outras palavras, você que está aqui nessa noite, se pastor, você abençoado hoje, vai. A parte de Deus, Deus vai fazer. Se você fizer a sua, ninguém pode te vencer. Não tem como dar errado as coisas para você. Diga graças a Deus. A pessoa, quando ela entra na fé, quando ela conhece quem é Deus, quando ela toma conhecimento dos direitos dela, do preço que Jesus pagou, então ela vai enfrentar a luta. O diabo vai vir contra ela. Mas só que ela é uma pessoa valente. Ela é uma pessoa valente na fé. Ela não é acomodada. Muitas pessoas, até dentro da igreja, ela luta, ela vai daqui, vai dali, e o mal vem sorasteiramente e vai aproximando, e vai causando problema, vai criando problema. Ao invés de ela se revoltar e se levantar e dizer, peraí, o que foi? O que está acontecendo? Tem coisa errada. Não, ela mete o rabinho dentro das pernas e se rende ao mal, que vai andando. Quem está entendendo? Ela não tem coragem de confrontar com quem? Com o diabo, com o destruidor. A pessoa que é valente, a pessoa que tem Deus, que nem disse hino que nós cantamos, né? Que quem conhece a Deus não recua da batalha. Vai em frente, né? Mas quem conhece a Deus, né? Não recua da batalha, né? Mas quem não conhece, recua. Em outras palavras, a pessoa que conhece a Deus, como está escrito, ela tem Deus de verdade, ela não tem uma religião. Ela não é uma pessoa religiosa. Quem está entendendo? Amém, gente? Ela é uma pessoa que não é religiosa. Ela é uma pessoa que tem o quê? Que tem Deus, ela tem a verdade. É diferente. Diga graças a Deus. Então essa pessoa, quando o mal confronta ela não recua na batalha. Ela tem fé e coragem para bater de frente, confrontar e dizer, daqui eu não arredo um passo. Mas você vai morrer, então acabou por aqui. Aqui mesmo acaba tudo. Agora continuar aqui, sendo enganado, acreditando em Deus, falando de Deus, e o mal nas minhas costas, não, nós paramos por aqui. Aí o diabo vai ameaçar ela, vai fazer um monte de coisa, mas ela não recua na batalha. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ela é uma pessoa o quê? Uma pessoa valente. Agora já a pessoa que não conhece a Deus de verdade, ela faz acordo com o mal. Ela vai levando. Quem está entendendo? Como é que está, fulano? Tua vida está indo, mas está indo para onde? Não é assim? E aí, fulano, como é que está? Não, está indo, mas eu quero saber quando que está indo, velho. Que está indo, eu sei que está indo. Não é? Muitos estão indo para onde?
para o inferno, para o abismo, para a destruição, para a desgraça. Mas está indo. Agora eu quero saber para onde que está indo. Quem está entendendo? Não, está indo nada. É do seguinte, nós para aqui, vamos acertar as contas aqui. O que que foi? Ou a coisa vai sadia, ou Deus é, ou Deus o quê? Não é. Ou não é. Quem está entendendo? Essa é a fé que vence o mundo. Mas essa fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra, A palavra de de Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aí o ser humano que estão sendo destruídos, mesmo acreditando em Deus, porque a fé deles não é a fé que vence o mundo. Mas por quê? Porque eles não ouvem a Deus. A fé que vence o mundo vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí ele não quer ouvir a palavra de Deus, mas tem fé. Mas é uma fé fantasia. É uma fé que não funciona. É que nem já foi falado, se você for lá na cadeia agora, os presos que estão lá se acabando lá, procura se tem um lá que não crê em Deus. Todos eles creem em Deus. Mas está preso. E estão doidinhos para sair para matar mais gente, alguns. Né? Quem está entendendo? Soltou, ele vai mexer com droga. Soltou, ele vai roubar. Mas ele crê em quem? Crê em Deus também. Quem está entendendo? Estou entendendo. Então, não basta também nós entrar dentro de uma igreja, gente, e ser religioso. É mudar de religião. Ah, eu era crente, agora não, eu era católico, agora eu sou crente, eu era isso, agora eu sou aquilo. Isso não fede, não cheira. Ah, não, agora eu estou na igreja da bênção de Deus. Ih, adianta nada. Só adianta uma coisa, se você ouvir a palavra de Deus e você acordar. Você se levantar e lutar em quê? Na fé. Se eu tiver coragem para desafiar e dizer se é Deus de verdade, se existe Deus, então, como está escrito, então peraí, o que está acontecendo? Então por que essa destruição? Por que esse diabo está aqui? Por que isso aqui, esse mal está prevalecendo na minha vida hoje faz tempo? Quem está entendendo? Essa é a fé que funciona. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Gideão, quando o anjo chegou e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Ele disse, ah, Senhor, se o Senhor é comigo, então por que essa situação? Por que que meus inimigos, nossos inimigos vêm prevalecendo contra nós durante 7 anos? Será que tu é um Deus que vive da glória do passado, que tu fez no passado e hoje não faz mais nada? Quem já leu essa passagem? Livro de Juízes, capítulo 6. Qualquer um diz assim, mas que rapaz rebelde, Deus não gostou, Deus vai castigar ele. Aí foi confirmada a vitória. Aí o anjo do Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua fé, Gideão. Vai nessa tua fé e livra Israel dos seus inimigos. Diga graças a Deus. Amém, gente? Amém. Quem está entendendo? Então, a destruição, a desgraça que está assolando a face da terra, a vida das pessoas não é falta de religião, não é falta disso ou daquilo, é falta de quê? De conhecer Deus como Deus. Não, pastor, agora eu estou vestido nisso aqui hoje, quem me conhece que está frio, né? Cara, tem uma blusa aqui, está socado aqui por dentro aqui. Mas, pastor, agora para me vencer agora eu tenho que pôr um terno, uma gravata, uma amigo debaixo do braço, e gritando, glória, aleluia. Diga, está amarrado. Está amarrado. Você sabe muito bem do que eu falei aqui sur dia, que lá no lugar assombrado do Piauí lá, o pessoal passava lá e um fantasma, um diabo lá, que eu não sei que é diabo, né? Naquele lugar ninguém passava, ele montava na garupa. Quem está entendendo? Montava na garupa do animal, e era pesado, o bicho, o animal chega a selar. E o que ia ali montado ali rupiava tudo e saía tudo rupiado com ele na garupa no escuro. E aí o que acontece? E um lá, que eu falei aqui, e um dia um lá começou a rezar, né? Não passa, fulano, mas não tinha jeito, ele passou. Mas só foi, antes de chegar, ele já estava rupiando, diz ele. E quando chegou naquele lugar, naquela baixada escura lá, e viu o bicho aí de dentro do mato, pulou na garupa do jumento. E aí ele rupiado, e aquele peso, imagina a sensação de alguém na tua garupa, velho, tu sabe que é o diabo mesmo. E aí ele começou, disse que rezar, Pai nosso que está, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí o que estava na garupa começou o que também? Rezar, do mesmo jeito. Como quem diz, meu chapa, você sabe rezar, eu também sei. Só tem uma coisa, tu não pratica a verdade, eu também não pratico. Nós somos farinha do mesmo? Nós somos farinha do mesmo saco. Conhecer a verdade, o diabo conhece. Saber rezar, você acha que o diabo não sabe? Mas não deixa de ser o quê? Diabo. Então, meu amigo, o que muda é a verdade, é mudar de vida. Você
Quem está entendendo? A mesma coisa voltando para os crentes, então. Ah, não, põe uma Bíblia debaixo do braço e agora eu mudei da lei de católica para a lei de crente. E aí sai, aleluia, glória a Deus. Rapaz, irmão, o diabo atrás faz o quê? É a mesma coisa. O diabo também, se quiser, põe a Bíblia debaixo do braço, veste um terno e sai dando paz para todo mundo, dizendo glória, aleluia. O que tem de difícil nisso? Quem está entendendo? Só que ele continua sendo o quê? Diabo. Assim também são pessoas que ela muda de religião, mas ela continua sendo o quê? Mesma coisa. Aí está confirmado que não muda, mudar de religião não muda, o que muda é o quê? É a pessoa tomar atitude. A pessoa, antigamente, ela agradava o diabo, o Satanás. E agora ela passa a agradar quem? A Deus. A Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Preste atenção numa coisa que nós vamos falar hoje. Olha só. Alguns dias atrás, nós começamos aqui um estudo a respeito da serpente, de cobra, né? Amém, gente? Amém. Você veja bem, a gente tem metido o pau tanto em cobra aqui, que as cobras devem estar tudo com mágoa de mim. Mas que diabo que aquele pastor tem contra nós, tem falado só contra nós, né? Eu também, vou ser sincero, não gosto de cobra. Se ela não gosta de mim, nem eu dela. E outra coisa, não estou errado não, está lá na Bíblia no começo. Quando Deus amaldiçoou ela, ele disse, eu vos exporei o quê? Como é que é? Eu vos exporei inimizade entre tu e o ser humano. Entendeu? Ele disse, não vai morder o calcanhar dele, ele vai pisar em tua cabeça. Eu nem quero que ela morde meu pé e nem vou pisar na cabeça dela. Amém, gente? Amém. Mas se eu não gosto dela, eu não gosto, acabou. E conhecendo na Bíblia agora a situação dela, pior ainda. Amém, gente? Amém. Eu vou ser sincero, eu não gosto, eu tenho tanto pavor de cobra que eu não peço para não pegar em minhoca. Só porque é comida. Diante de Deus. Né? Então presta atenção, olha só. No começo da Bíblia em Gênesis, essas são verdades. Pastor, que verdade é que muda a nossa vida? Só se você não quiser. Mas se você for sincero, se você for uma pessoa que prestar atenção na palavra, e você entender, a palavra vai falar com você, vai falar comigo. E vai apontar para nós aonde nós temos que o quê? Que mudar. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então veja bem, nós falamos aqui no começo da Bíblia que muitos animais Deus criou, mas quem que o diabo usou? A cobra. A cobra. Amém? Amém. Usou a cobra. E aí durante toda a trajetória da Bíblia, até Apocalipse, Deus vem sempre falando da cobra. Lá no final da Bíblia Apocalipse, ele fala lá da antiga serpente chamada Diabo, Satanás. Quem está entendendo? Amém, gente? Amém. Então preste atenção. A cobra, ela tem várias qualidades do demônio. Eu até escrevi no papel aqui, deixa eu procurar aqui. Está aqui, ó. Preste atenção. Características do diabo na serpente. Quem está entendendo? Olha só, presta atenção. Então, a cobra foi o animal que o diabo usou no começo pelo diabo para entrar na vida do ser humano e destruir, não foi? Presta atenção. Lá no final, a Bíblia fala da antiga serpente chamada Diabo, Satanás. A cobra, ela enganou Eva, não foi? Então, enganar é uma característica de quem? Da cobra, não. Do diabo. Deus engana as pessoas? Você acha que Deus engana as pessoas? Quem que engana as pessoas? O diabo. Ele é o enganador. Está escrito que ele é enganador. Então, ele já começou usando a cobra para quê? Para enganar Adão e Eva. Uma qualidade, uma característica que a cobra teve de quem? Do diabo. Do diabo. Segundo, a cobra, ela tem a maneira de matar suas presas. A cobra não é que nem um leão, ela não é que nem um pitbull que pega lá um animalzinho e ele pega e abocanha ali e come aquele animal. A cobra, ela pega o animal e ela dá uma volta nele e o bichinho fica gritando, pulando. Se ele está pulando e gritando, é que ele tem esperança de quê? De se soltar, de escapar.
E aquela serpente, mas logo ela dá mais uma volta e vai coxando. Até que o animalzinho, depois de 3 voltas bem dado, bem coxado, o que ele faz? Ele desmaia. Desmaia, se entrega e a serpente vem o quê? Engorda. Outra característica do diabo. O diabo, ele entra na vida das pessoas e começa destruindo a vida das pessoas. E a pessoa começa lutando no começo, ela diz, eu vou sair dessa situação, eu vou me livrar. Não, isso aí é só um momento difícil que eu estou passando. Mas quando o problema é espiritual, meu amigo, é do seguinte, aí a coisa, em vez de melhorar, cada dia vai ficando o quê? Pior. Pior. Vai ficando pior. Um exemplo, a pessoa começa a entrar nas drogas, ela vê que está pesando a coisa, aí ela diz, não, é só hoje. Eu vou largar. Não, eu vou me livrar disso. Eu sei que destrói, que acaba com tudo. Eu sei que o fim é cadeia ou cemitério e inferno. Mas eu vou largar. E com o passar do dia ela vai ficando só o quê? A serpente vê, vai só enrolando ela. Até que muitos vai parar na Cracolândia. Aí vai chegando no ponto que a pessoa se entrega. Quem está entendendo? Depois dela toda enrolada, ela se entrega. Aí ela larga a família, ela larga tudo, ela se entrega. A serpente o quê? Venceu ela, enganou ela. Quem está entendendo? Você está entendendo que a serpente, ela tem uma característica com o diabo também, com as suas presas. O diabo nunca, você nunca viu o diabo correndo na rua de chifre rabo, que nem o pessoal comenta, né? Que não é verdade também. Ninguém nunca encontrou com o diabo na rua correndo de chifre rabo, né? Com a língua de fogo, e agarrar as pessoas e derrubar no chão e sabe, matar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você nunca viu um demônio correndo na rua e pegar o carro de alguém, vou destruir, levantar e pá, fazer dele um bolo no chão, arregaçar tudo. Ninguém nunca viu. A destruição começa o quê? Lentamente. As coisas vão só acontecendo cada dia mal a pior. Então, quem está entendendo essa característica da serpente, que é a mesma característica de quem? Do diabo. Quem está entendendo? Amém? Amém. Amém. Comentamos aqui também, nesses dias, que o veneno da cobra, quando ela pica alguém, mata. Mas o próprio veneno, o remédio é feito o próprio veneno. Preste bem atenção. A lei põe o bandido na cadeia. Mas aí o advogado vai lá e usa a mesma lei para quê? Para tirar o bandido da cadeia. O que tem a ver com a cobra então no veneno? A lei de Deus, a lei condena e manda a pessoa para a prisão do inferno. Mas a mesma lei, a mesma também que é usada para quê? Para salvar as pessoas. Você está entendendo que ela as características dela vai pelo meio? Amém, gente? Amém. Pastor, e hoje? Vamos falar de quê? Hoje, nessa semana, Deus tocou meu coração para falar de algo forte. Falar da língua da serpente. Quem já viu que a serpente tem 2 línguas? Quem já viu? Já viu mesmo? A serpente tem o quê? 2 ou a 1 ela lascou e fez 2. Sei que quando ela... Não é? Quem está entendendo? Então preste atenção numa coisa. O diabo, preste atenção numa coisa. Eu vou mostrar para você na Bíblia hoje que o diabo, mesmo ele tendo vindo para matar, roubar e destruir, o diabo não é o problema. O diabo não é o quê? Não é o problema. Pastor, o nosso maior inimigo é o diabo. Não, não é o diabo. Já foi falado aqui. O nosso maior inimigo é nós mesmos, é o ser humano. O diabo ele é um derrotado, ele é um fracassado. O diabo, ele canta de galo na vida de qualquer um que der asa para ele. Qualquer um que obedece ele. Agora manda ele tocar na vida de quem obedece a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Que apareça um demônio para destruir um homem ou uma mulher de Deus que anda com Deus. Quem está entendendo? Então é claro, ele não é nada, ele é um derrotado. Amém, gente? Pastor, mas então aonde que está o problema então? Por que ele está acabando com a nação, está acabando com a Bíblia? Nós fizemos um estudo aqui, foi mostrado aqui, que a Bíblia aponta que muito mais da metade dos seres humanos vai para onde?
para o inferno, para o tormento eterno, meu amigo. E quem que induz, quem que leva isso para lá? É o diabo, né? Ah, então o diabo é o problema. Não, ele vai levar porque as pessoas estão ouvindo ele. E aí tem um grande problema para apresentar para vocês hoje. Para nós, né? Eu também estou apertado na situação. Você sabe que a serpente, ela, uma das características que Deus me mostrou, vamos dizer assim, uma revelação, né? Que ela tem o quê? 2 línguas. Pastor, quem é as pessoas que o diabo vai vencer e levar para o inferno e destruir aqui? As pessoas que têm também 2 línguas. Pastor, pelo amor de Deus, já olhei no espelho, é uma só. O diabo, ele destrói as pessoas, ele acaba com as pessoas, ele entra na vida das pessoas e ele leva as pessoas para o inferno. As pessoas que têm o quê? 2 línguas. Que têm a mesma característica de quem? Da cobra. Do diabo. Característica da serpente. Quem está entendendo? Amém. Amém, gente? Amém. Isso é conhecimento. O meu povo só por falta de quê? Conhecimento. Conhecimento. Abra a palavra de Deus aí no livro de Tiago. Livro de Tiago. Vamos para a palavra vai confirmar o que está sendo pregado. Livro de Tiago, capítulo 3. Assustei, achei que era as caixas que falavam. Quem já encontrou aí, irmão? Já encontrou? Então preste atenção numa coisa aqui, olha só, para você entender que não é fantasia. Ainda hoje eu estava conversando com o obreiro aqui, com o Gustavo, eu falando para eles, rapaz, tem hora que certas pregações eu tenho medo de ser fantasia. Mas tem sido confirmado na palavra, viu? Só se a palavra for fantasia. Quem está entendendo? Um exemplo, eu falei para você que o diabo não é o problema. O diabo não invade a vida de ninguém. No entanto, vai levar mais da metade, a Bíblia diz, o inferno. E está acabando com a nação. E Deus, onde fica? Mas por quê? Porque as pessoas dão lugar para quem? O diabo. E o que as pessoas... Com o que as pessoas dão lugar ao diabo? Hein? A língua. Quem está entendendo? Para começar, preste bem atenção numa coisa aqui. Né? A serpente, quando ela foi enganar para entrar no ser humano, ela chegou e ela usou o que para falar com Eva? Não foi a língua? Então a destruição, o diabo entrou no mundo destruidor e amaldiçoou o ser humano usando o que? A língua, não é? A língua. Um dos membros do corpo que é a língua. A serpente chegou lá e falou com Eva, usando o quê? A língua. Primeiro que eu não sei, a serpente não fez gesto, que eu acho que ela não tinha mão. Se tinha, ninguém sabe, né? Então, usou a língua. Ela podia ter feito assim, né? Mas ela não tinha mão. Então a serpente usou o quê? Todo mundo sabe o que ela usou o quê? A língua. Quem está entendendo que a palavra está indicando que realmente a destruição vem pela onde? Pela língua. Toda a destruição do ser humano na face da terra entra por onde? Pela língua. Maioria da metade das pessoas, a Bíblia aponta que muito mais da metade dos seres humanos que tem na terra não vai para o céu, vai para o tormento eterno. E por causa de quê? Da língua. Hein? Da língua. Tem pessoa que está com medo, ela fala bem baixinho, da língua. Tem que falar assim, é da língua mesmo. Da língua. Entendeu? Amém, gente? Amém. E aí Deus vai e mostra pra gente um grande segredo, uma das características, por que a serpente tem o quê? 2 línguas. O homem e a mulher de Deus tem que ter uma língua só. A pessoa que tem parte com sem raiz, infelizmente ela tem o quê? 2 línguas. 2 línguas.
Quem quer saber o que é a pessoa que tem duas línguas? Levanta a mão. Pois daqui a pouco nós vamos falar. Vai estar aqui, vou te mostrar na Bíblia. Amém, gente? Amém. Tem pessoa que diz, ai pastor, já estou até com medo. Já estou até com medo. Olha só. Tiago capítulo 3. O que está escrito aí o título? Os pecados da língua e o dever de refreá-la. A Bíblia diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior que Juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Viu? Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo que a própria palavra de Deus está apontando que o problema do ser humano, a perdição do ser humano, a causa do sofrimento e da perdição começa pela língua. Quem está entendendo? Pela língua. Ele disse: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Em outras palavras, preste atenção aqui. Ó, lembra que eu dei o exemplo do crente agora há pouco aqui? Do crente, a pessoa que diz: eu sou católico, eu vou mudar para a religião de crente, que é para mudar. E não muda? Nada. Não, eu sou da religião tal, vou mudar para aquela para mudar. Mentira. Mentira. Quem está entendendo? O que muda, meu amigo, é isso. Só um exemplo. Eu dei o exemplo agora das vestes. A pessoa que vai para a igreja, ela muda o quê? As vestes. Ela muda as vestes, ela muda o cabelo. E isso não faz sentido. Isso não fede, não cheira. Então você veja bem, de que adianta, a Bíblia está nos indicando aqui, se a pessoa for capaz de dominar a língua, de refrear a língua, ela é capaz também de dominar o quê? Todo o resto da vida dela. Se ela conseguir for uma pessoa perfeita e não tropeçar nas palavras, então a Bíblia está dizendo que ela é uma pessoa capaz então de ser perfeita o quê? Em tudo o resto da vida dela. Quem está entendendo? A Bíblia está dizendo. Trazendo porque eu falei aqui um exemplo. Ah, pastor, agora eu vou para a igreja, eu vou mudar de religião. E que nem eu falei, aí muda, veste um terno, uma Bíblia debaixo do braço, né, e agora uma gravata, né, e sai. Mas quando você vai ver, a pessoa está falando palavrão, a pessoa está brigando dentro de casa, brigando, quem está entendendo? Valente, xingando todo mundo. Quem está entendendo? Que nem já foi falado aqui. Aí a mulher vai lá, não, agora eu passei para a lei de crente, ela veste uma saia, varrendo no chão, e o cabelo sabe? Não, agora eu não posso mais cortar o cabelo, que agora eu sou o quê? Agora eu sou crente. Mas a língua é maior que o cabelo. Pastor, não fala assim não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo, Quem está entendendo? É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está dizendo que primeiro nós temos que cuidar de quê? Da língua. Aí entra a fantasia que temos falado. Muitas pessoas têm subido no altar, não porque aquela irmã é do fogo. Aquele irmão é do fogo, e ele sapateia em cima do altar, encosta no microfone e faz aquela coisa toda. Eita, irmão do fogo. E quer que eu fale a verdade para você? É do fogo mesmo. Se não se consertar, se não parar, se não deixar de ter duas línguas, vai parar onde? No fogo. Vai parar no fogo. Diga, está amarrado. Tá amarrado. Realmente o irmão e a irmã é do fogo. Crente Deus Pai, Cristo. Porque ela faz tudo aquela pataquada na igreja, aquela coisa toda, né? É o profeta, é a profeta. Mas acompanha ela para tu ver o que ela fala, para tu ver o que ela diz. Vai ver como ela procede, vai ver o que ela está falando.
Vai ver se ela não deixa de fazer as coisas dentro de casa para estar fofocando na casa da vizinha. Para estar falando mal da vida dos outros, para estar achando um bocado de coisa da vida dos outros. Quem está entendendo? Pessoa que tem o quê? Duas línguas. Na igreja ela tem uma língua, lá fora ela tem o quê? Outra língua. Quem está entendendo a semelhança da serpente? Deus falou comigo, ele me falou, olha, tu vai falar da boa língua da serpente lá. Ele falou, tem serpente dentro das igrejas. Deus o livre e guarde. Tem serpente e serpento. Dentro das igrejas. Você disse que queria saber o que é ter duas línguas, está assustado, né? Quem está entendendo? Tem duas línguas. A pessoa na igreja ela tem uma língua e lá fora ela tem o quê? Outra língua. Na igreja ela diz glória, aleluia, oh, ripa lá para trás. Aí você, quando vai ver o testemunho dela lá fora, ela fala palavrão, ela xinga, ela amaldiçoa o marido, ela amaldiçoa os filhos. Quem está entendendo? Ela manda para o inferno. Quem que manda as pessoas para o inferno? É Deus? Então, quando a pessoa manda alguém para o inferno, quem está usando ela? Então, ela tem duas línguas, porque ela diz que está salvando pessoas usando a língua, e depois manda outros para o inferno. Duas línguas. A língua de Deus é a língua de quem? Do diabo. Do diabo, é. Diga, está amarrado. Está amarrado. E a pessoa que tem duas línguas também, ela não consegue ser abençoada. Para você entender que o diabo ele destrói, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai destruir a pessoa que tem o quê? Duas línguas. O homem e a mulher de Deus que se liberta, que tem uma língua só, ele não vai poder tocar nessa pessoa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos ler mais um pouco aí, que aqui ainda vai falar mais aqui ainda a respeito disso. Nós paremos no 3, né? Isso. Versículo 3 ele diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o quê? O corpo inteiro. O corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus está dando entendimento para nós, Deus está falando, você não ouve se você não quiser. Você vai continuar sendo uma pessoa religiosa, se você quiser. Amém, gente? Amém. Deus está dando um exemplo aqui que o problema está onde? Na língua. Na língua. O problema, a destruição entrou no mundo através de Adão e Eva, e a serpente usou a língua. E até hoje, o que prevalece, o que destrói as vidas é o quê? É a língua. A língua. O que destrói um casamento? É a língua. Não, pastor, é porque ele me sentou a mão na orelha, que vagabundo. Não. Mas antes de ele te sentar a mão na orelha, vocês se xingaram, velho. Vocês começaram xingando um outro, dizendo: você não presta, você é um vagabundo. Não, e você é isso, você é aquilo. E aí foi inchando. Até que ele disse: tome. Não é? Então o diabo usa para destruir o casamento de alguém usando o quê? A língua. A língua. Quem está entendendo? Deus está apontando que o maior problema do ser humano, o diabo destrói, mas ele usa o quê? A língua. E ele disse aqui: se você conseguir refrear a tua língua, você tem uma língua só, e ser perfeito no falar, não der bola fora, que nem diz o povo. Ele disse: você é capaz de refrear o quê? Todo o teu corpo, tu será tudo abençoado. Toda a tua vida, quando ele diz todo o corpo, ele está dizendo, toda a tua vida será o quê? Abençoada. A tua vida financeira, a tua saúde, a tua família, tudo vai ser abençoado. E você vai morar ainda onde? No céu. Você não vai para o inferno. Porque você disse que você foi capaz de ser uma pessoa perfeita no falar. Você só falava coisas boas. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem está entendendo a respeito disso? Preste atenção. Versículo 4, é isso? Não. Sim. Não, mas comentando aqui um pouco do que nós lemos. Você viu que ele deu como exemplo o cavalo. Ele disse: um cavalo tem força, um cavalo é forte, um cavalo é grande.
Mas ninguém domina um cavalo agarrando o cavalo pelos braços, lutando com ele, e ponhando no chão. É assim que se faz? Ou você nunca viu alguém amansando um cavalo bravo apenas com a corda no pescoço dele? Ele é dominado pela boca. Quem está entendendo? Amém, gente? Amém. Deus dando um exemplo, deu o exemplo do navio imenso. Um cruzeiro carrega não sei quantas mil pessoas, mas o timoneiro leva ele para onde quer dentro do mar, um pequeno remo que tem embaixo. Que ele puxa para cá e todo o navio obedece. Quem está entendendo? A nossa língua, a sua língua, a língua da pessoa leva para o céu ou para o inferno. Amém? Amém. Mas continuando o ciclo, ele diz assim: assim também a língua, olha só, capítulo 3 de Tiago, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fácula põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você viu? A Bíblia está confirmando ou não está? Quem leva o ser humano para o inferno é quem? A língua. A língua. A língua. Amém? A língua. Pois todo, ele disse, olha, por isso que ele falou lá no começo, emenda as coisas, ele disse, se alguém, um varão, se alguém conseguir refrear a língua, ele disse, é perfeito varão, capaz de refrear todo, salva todo o corpo. Aqui ele já disse, a língua, um pequeno órgão que se situa no meio dos outros órgãos e que é como uma pequena fábrica que põe grande selva em chama. Então, e que leva todo o corpo para onde? Para o inferno. Quem está entendendo? Amém? Amém. Então não é fantasia o que eu falei. É verdade, está na Bíblia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Em outras palavras, aí confirma o que eu falei no primeiro. De que adianta a pessoa mudar de religião? De que adianta a pessoa ser crente? De que adianta a pessoa ser uma pessoa religiosa? Não, pastor, sabe, eu sou muito religiosa, pastor. De que adianta? Se ela abre a boca e fala o que ela quer, se ela xinga, se ela amaldiçoa, é nervosa, fala palavrão, quem está entendendo? De que adianta? Então pode ser uma pessoa muito religiosa, mas vai parar onde? Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. Versículo 8, é isso? Certo. Oi? Certo. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno, mortífero. Carregado de quê? Veneno mortífero. O veneno da serpente está onde? Não é na boca dela? Você viu? Então tem pessoas que ela tem na boca o quê? Veneno mortífero, mata. Diz assim no 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Ele diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Amém? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar o quê? Água doce. Água doce. Numa fonte não tem duas águas, só tem o quê? Uma. Ou ela é água doce ou ela é água o quê? Salgada. E ele está apontando e dizendo, olha, nós somos uma fonte, você é uma fonte. Ele diz, tem coisa estranha.
Tem coisa estranha. Em outras palavras, está falando-se da língua. Em outras palavras, tem duas línguas. Ele mesmo disse aqui, como que pode a pessoa que louva a Deus, adora a Deus, bendiz a Deus, e depois usa a mesma boca para amaldiçoar o homem, a mulher feita imagem e semelhança de Deus? Ele disse, isso não pode. Quem está entendendo? Mas aí eu te faço uma pergunta, mais uma vez, aqui entre nós. Será que os irmãos, será que os religiosos, os evangélicos, será que as pessoas que entram nas igrejas, dizendo que com a Bíblia na mão, dizendo que estão indo adorar a Deus, buscar a salvação, será que as pessoas estão conscientes disso? Hein? Realmente, muitas das vezes, ela é serpente. Porque as pessoas que conhecem o procedimento dela, dizem assim, fulano, vamos para a igreja. E eu, se for para mim ir para a igreja, para ser que nem fulano, Deus me livre. Você não viu o que aquela mulher fala. Você não sabe quem que é aquele homem. Você não sabe o procedimento daquela pessoa e é da igreja. Porque a pessoa tem o quê? Duas línguas. É que nem a serpente. Amém? Quem está entendendo que as coisas de Deus é sério? Não tem como dar errado. Deus não mudou e não vai mudar. Mas nós temos que o quê? Nós temos que mudar. Não adianta nada nós entrar na igreja e o quê? E não querer mudar. Não querer mudar. Não funciona assim. Com Deus não funciona assim. É fantasia se a pessoa pensar diferente. Quem está entendendo? Amém, gente? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, preste atenção. Eu até marquei aqui umas coisas aqui, ainda dá tempo ainda de passar para você, quer ver? Graças a Deus, tem muito tempo ainda. Eu vou dar um exemplo para você. Jesus, ele deu uma ordem dizendo, ide e fazei discípulos. As pregações que têm sido passadas aqui desse altar, não são evangelização. São pregações de fazer o quê? Discípulos. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O que Deus tem passado para nós aqui nesse lugar não são pregações apenas de evangelizar. São pregações de fazer discípulos. Se a pessoa acatar, se ela entender e ela abraçar, são pregações de fazer discípulos. Amém, gente? Amém. Então preste atenção. O que significa ter duas línguas? É a pessoa ter dupla personalidade. Quem está entendendo? O que significa, pastor, ter duas línguas? É a pessoa ter o quê? Dupla personalidade. Amém, gente? Pastor, o que é ter dupla personalidade? Fica tranquilo, vamos devagar. O que é dupla personalidade? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui de pessoas que estiveram envolvidas com as coisas de Deus na Bíblia e que tinham dupla personalidade e que nenhum deles se deram bem. O fim deles foi o quê? Foi triste. Primeiro, vamos falar aqui um exemplo. Adão e Eva. Adão e Eva era perfeito, eles não tinham maldade, eles não brigavam, não falavam palavrão, eles não tinham ódio, não tinham mágoa, eles eram o quê? E todo dia à tarde Deus ia ter com eles, e eles viviam louvando e glorificando a quem? A Deus. A serpente chegou e ela trouxe com ela o quê? Dupla personalidade. Ela mostrou as duas línguas. Na primeiro contato que ela teve com o homem, ela mostrou o quê? As duas línguas, dupla personalidade. Por quê? Porque, olha como uma pessoa tem dupla personalidade, como que ela age. A serpente chegou, o diabo que estava nela sabia de tudo, e Deus tinha dito para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de todos os frutos que há no jardim, mas do que está no meio do jardim, vós não podem o quê? Comer. E o diabo o quê? Ele ouviu. Quem está entendendo? Ele ouviu. E quando a serpente chegou, ela usou duas línguas, dupla personalidade. Porque ela chegou
E ela usou uma personalidade da malícia. A pessoa maliciosa, ela tem parte com quem? A serpente. Então ela chegou maliciosamente e disse para Eva: Eva, é assim que diz o Senhor Deus, de nenhum fruto do jardim não pode comer. Ela olhou para aquele jardim do Éden, maravilhoso, cheio de tudo que é fruto. Ela disse: Eva, é assim que disse Deus, de nenhum fruto do jardim não se pode comer. Aí Eva ouviu, parou e disse: não é bem assim. O Senhor Deus diz que nós podemos comer de todos os frutos, mas do que está no meio do jardim não se pode o quê? Comer. Aí a serpente mostrou a dupla personalidade. Na hora que Eva abriu a boca e falou isso, então quem pede informação é o quê? Aluno. Quem está entendendo? Quem pede informação porque quer o quê? Aprender. Aí a serpente mostrou as duas línguas, a dupla personalidade. Aí, olha a outra língua. Uma língua pediu. Aí, quando Eva abriu a boca e falou, aí ela, a outra língua, a dupla personalidade. Viu, Eva? Não é por te falar, não. Tu sabe por quê que ele falou para você não comer, que está no meio do jardim? Eva disse: não sei. Ele sabe. No dia que vocês comerem, vai ficar que nem ele. Conhecedor do bem e do mal. Na mesma hora, a serpente, que era aluno, virou o quê? Professor. Dupla personalidade. E usando essas duas línguas, essa dupla personalidade, ela conseguiu o quê? Infectar Adão e Eva. Ela entrou. Seduziu Eva. E Eva comeu e deu para Adão. Quem está entendendo? O problema é que quando a pessoa ela dá ouvido ao diabo, quando ela deixa o diabo implantar nela, você veja bem, a cobra ela tem um veneno. Tem pessoa que diz assim: fulano se separa da má companhia, fulano não anda com quem não presta. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo, você sabe, né? Então tá bom, Deus está enganado. A Bíblia não é palavra de Deus. Porque quando a cobra teve esse contato com Adão e Eva, se você observar, eles que eram puros, eles que eram perfeitos, quando Deus chegou na virada do dia para conversar com eles, eles estavam infectados com o mesmo veneno da serpente. Eles já não tinham mais uma língua, eles já tinham quantas línguas? Duas. Eles já estavam com dupla personalidade. Porque quando Deus chegou e falou: Adão, por acaso tu comeste do fruto proibido que eu falei para tu não comer? Aí veio a dupla personalidade. Ele, em vez de assumir o seu erro, a sua postura, ele maquinou, maliciosamente, ele disse: eu vou me sair. Eu vou sair dessa. E ele disse: a mulher que tu me deste me enganou, me seduziu e eu comi. O veneno da serpente, das duas línguas, entrou em quem? Já estava em quem? Deixa eu ler uma palavra aqui em Tiago, que nós já lemos aí, só para tu entender uma coisa. Presta atenção, não precisa tu ler não. Em Tiago diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Adão, quando ele pecou, quando ele desobedeceu, quando ele comeu do fruto, a Bíblia diz que Deus é o nosso justo e que Jesus Cristo é o nosso advogado. A pessoa, quando ela comete um crime, ainda que ela esteja cheia ou que ela não cometa e seja acusada, ela pode estar cheia de verdade, ciente que ela é inocente, mas ela não pode chegar diante do juiz sem ser acompanhada de quem? Do advogado. Por quê? Porque ela não tem autoridade para chegar diante de um juiz sem advogado. Então Adão pecou. E pecou, era o quê? Condenado, está condenado. Então ele não aceitou o advogado. Ele disse: eu me defendo. Essa é uma característica de quem? Do diabo. De ponhar na mente da pessoa que ela consegue ter, e a pessoa maliciosamente ela vai se justificando, ela vai arrumando pretexto. Isso é o quê? Duas línguas. Quem está entendendo?
Então, quando a Bíblia diz aqui, não, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior o quê? Juízo. Quando a pessoa tenta se justificar, ela está se fazendo o quê? Mestre. E a Bíblia diz que mestre é quem? Jesus Cristo é o mestre. Diga graças a Deus. Jesus Cristo é o mestre. Deus é o juiz e Jesus Cristo é o mestre. Ele é o advogado. E quando a serpente veio lá e ela, primeiro contato que ela teve com Adão e Eva, ela deixou esse veneno com eles. Eles começaram a imaginar e achar que eles podiam se justificar e sair do erro que eles fizeram. Quem está entendendo? Amém, gente? Amém. Eles não tinham mais só uma língua, que era só bem dizer, adorar e obedecer. E entrou neles, que nem diz a Bíblia, o conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento do bem e do mal, vamos dizer assim, as duas línguas, a língua boa e a língua quê? A língua de Deus e a língua de Satanás. Então, você veja bem que a serpente, essas duas línguas, no dia que ela teve contato com Adão e Eva, os dois ali já passaram a falar o quê? Duas línguas. E por eles escolher falar duas línguas, o diabo passou a ter parte na vida e eles foram expulsos do jardim do Éden. E o ser humano hoje ainda é assim, quando nós usamos duas línguas, nós não podemos ter contato com quem? Não podemos ter comunhão com Deus. A pessoa que usa duas línguas, que ela não se liberta, ela não consegue ter comunhão com quem? Com Deus. Ela não tem parte com Deus. E ela vai sofrendo, se arrebentando pelos caminhos da vida. As coisas dando tudo errado, o sofrimento, a dor, casamento destruído, tudo destruído, só sofrimento. E ela acha que é a sorte, que é a sina, que é o karma. Mas não é, ela não conhece a verdade. O problema é a língua. Quem está entendendo? Veja bem. Então entrou em Adão e Eva. Eu falei, eu ia pegar na Bíblia pessoas que tiveram com Deus, que andaram com Deus, muito mais do que nós na igreja. E por ter duas línguas, acabou se dando o quê? Mal. Acabou mal. Adão e Eva acabou bem? Acabou mal. Depois que eles passaram a ter duas línguas, dentro de poucos dias, o filho mais velho estava pegando um pedaço de pau e rachando a cabeça do pequeno. Você acha que é fácil com a mãe? Ver a criancinha caída lá, os miolinhos pro chão, tudo a cabeça rachada, e ela saber que o próprio filho mais velho fez aquilo, isso é dor? Isso dói? Tudo por quê? Isso é consequência de ter o quê? Duas línguas. Quem está entendendo que a maldição é brava? Amém, gente? Amém. Amém. Quer ver? Preste bem atenção. Então põe aqui Adão e Eva. Saul teve com Deus? Deus chamou Saul? Chamou. Deus chamou Saul, escolheu ele, fez dele rei de Israel. E ele disse, sim senhor. A língua, né? Primeira língua. Sim senhor, pode deixar. Tu faz assim, sabe? Pode deixar, vou fazer. E aí foi lá e desobedeceu. Deus falou, Saul, tu vai lá nos Amalequitas, tu mata homem, mulher, criança, animais, não deixa nada. Aquele povo não tem parte comigo, a língua. E ele, sim senhor, foi. Quando chegou lá, ele fez o quê? Desobedeceu. Desobedeceu. Assim como Adão e Eva desobedeceram, comeu o fruto, ele foi lá e fez diferente. Aí Deus mandou o profeta Samuel. E quando o profeta Samuel foi, também não foi para condenar Saul. Ele não foi para condenar, ele foi. Ele não já chegou lá sem dar chance para Saul de defesa. Já condenou. Você está condenado, rapaz. Olha o que tu fez. Não. Ele chegou e falou, Saul, tu fez o que o Senhor te mandou? Nessa pergunta, Saul ia mostrar se ele tinha uma língua ou se ele tinha uma língua ou se ele realmente tinha virado serpente com duas. E realmente ele mostrou que tinha duas línguas. Já estava dentro também o quê? O veneno. Porque ele maliciosamente, como Adão e Eva tentou se justificar,
ele também já começou a enganar. E disse, eu fiz. Mentindo. A língua de Deus não mente. Ele estava usando a língua de quem? Do diabo. Mentindo. Aí, Samuel disse, mas Saul, eu estou ouvindo banito de chucai de animais. E esse chucai que está batendo? Aí ele já ficou sem jeito, né? Começou a cercar e disse, não, sabe o que é? Eu separei os animais mais gordos, mais bonitos, para sacrificar o Senhor. Ele desviou pelo mesmo caminho que Adão e Eva desviou. Quem está entendendo? Quando o diabo entrou na vida dele. Amém? E quem sabe o final de Saul, sabe muito bem que Saul veio a tirar a própria vida. Saul veio a se consultar com a macumbeira. Saul, o fim dele foi triste, ele tirou a própria vida, ele se matou. Quem está entendendo? Um homem que foi escolhido para ser rei de Israel. Mas no dia que ele passou a ter 2 línguas, acabou tudo. Ele perdeu tudo e perdeu a própria vida. Quem está entendendo? O que é a maldição da pessoa ter o quê? Dupla personalidade. A pessoa ter, sabe, 2 línguas. Eu te faço uma pergunta, é complicado ou não é? Hein? Presta atenção aqui. É complicado ou não é? Vou dar mais um exemplo para você. Jonas. Falando de Jonas essa semana. Deus chamou Jonas e disse, Jonas, tu vai lá, vai pregar em Nínive, estou te escolhendo, tu vai falar da minha parte, que em 40 dias, tal. Deus passou os recados, Deus escolheu ele, chamou ele. E ele disse, sim senhor, pode deixar. Língua de Deus, diga graças a Deus. Lá na frente, o que aconteceu com ele? Observe, você vê. Ele desviou, era para ele ir para Nínive, ele foi para Tarso. E aí, quem conhece a história dele, o fim dele, o livro de Jonas tem 4 capítulos. Lê lá, que nem nós lemos aqui essa semana aqui, nos 4 capítulos, mesmo ele caindo no vento, jogado no mar, a baleia engolindo ele, ponhando ele para fora, ele continuava batendo de frente com quem? Com Deus. E desapareceu o bicão, desapareceu murmurar com Deus por uma árvore que Deus tirou. Mais uma pessoa que tinha o quê? 2 línguas. Ao mesmo tempo que ele dizia sim, mas logo ele dizia o quê? Não. Para Deus. Tem mais um aqui, para nós começar a parar. Judas. Judas foi o quê? Andou com Jesus ou não andou? Andou. Judas andou com Jesus, ele era um discípulo. Mas ele era um daqueles discípulos que preferiu ter o quê? 2 línguas. 2 línguas. Dupla personalidade. Tanto é que quando ele chegou, que abraçou Jesus e beijou, Jesus olhou nos olhos dele e disse, olha Judas, com um beijo tu trai o mestre, né? Porque ele foi lá e se vendeu por 30 moedas. Ele disse, ó, se você me der 30 moedas, eu vou lá e eu falo para vocês quem que é ele. E aí os centurião, os anciãos, o sacerdote que foi pegar Jesus, quando chegou lá, falaram assim, mas como é que tu vai? Ele disse, olha, aquele que eu chegar lá, o que eu abraçar e beijar é ele. Quem está entendendo? Você viu a dupla personalidade, a falsidade? Falso, né? 2 línguas. Chegou, abraçou e já disse, mestre. Ele disse, ô Judas, com um beijo. Você viu? A pessoa que tem 2 línguas, ela atrai as outras. Pela frente ela é uma coisa, e por detrás ela é o quê? É outra. E ela quer ter parte com quem? Com Deus. Tem parte com Deus? Não. Tem parte com sem raiz. Mas muitas das vezes, é que foi falado, é irmão e irmã do fogo. O mundo está longe de Deus, as pessoas estão longe da realidade. As pessoas não sabem quem é Deus ainda. E elas não sabem por que elas creem em Deus, mas elas estão sendo o quê? Destruídas, sofrendo. E muitas das vezes dentro das igrejas. Quem está entendendo? Deus não é igreja, Deus não é religião, Deus é o quê? Deus é a verdade, Deus é Deus, meu Deus. Diga graças a Deus. Ainda dá um tempinho ainda, agora não podia deixar de falar
falar só de coisa ruim, de nego ruim, de quem tem duas línguas, tem que falar, tem que achar o menos algum que tem uma língua só, né? Para poder nós ir embora feliz, não é?